Olá, a paz do Senhor, Bíblia na mão, palavra no fogão. Vamos lá? No livro de Segundo Reis, capítulo 7, verso do 3 em diante. Segundo Reis, capítulo 7, verso do 3 em diante diz o seguinte, verso 3: 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que nós estaremos aqui? Aqui nós sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, um ruído de tão grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, te peço, Senhor, que no dia de hoje nos dê uma palavra, Pai. Mas não uma palavra a qual venha massagear o nosso ego, mas uma palavra, Senhor, a qual o Senhor venha falar conosco. Uma palavra, Senhor, a qual o Senhor venha tratar com a nossa alma. Pai, se é do teu agrado, fala conosco, porque o Senhor é o Deus, e nós somos aqueles que têm que te adorar, em espírito e em verdade. Pai, tu conheces a necessidade do nosso coração. Tu sabes como nós nos encontramos. Em nome de Jesus, amém. O que eu medito nesta palavra, e acho tão lindo da parte do Senhor, é que Deus, sim, Deus, em determinados momentos, Ele causa reboliço em nossas vidas. Reboliço tal que muitas vezes a gente não entende como Deus está trabalhando. Mas Deus só vai fazer alguma coisa quando tomarmos atitude. E há muitos que estão desempregados, e se querem um emprego, não vão buscar emprego. Deitam numa rede e diz: Deus vai mandar. Deus nunca vai mandar. O que eu quero que você entenda é de que atitudes devem ser tomadas. Há atitudes que vão fazer com que você se torne uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa frustrada. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes vão dizer quem nós somos e o que seremos um dia. A gente, quando vê a história desses 4 leprosos, a gente vai ver que estava tendo ali, naquele lugar, uma tremenda fome. Samaria estava com uma fome terrível, de maneira tal que a Bíblia vai relatar no capítulo anterior que as mães combinavam entre si que quando uma pegasse o seu filho e matasse para que elas pudessem se alimentar, no outro dia o outro pegava o filho da outra, a outra pegava para sobreviver. Olha aqui o que vai dizer no capítulo 6, no verso 27. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudarei? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela. E esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe outro dia: dá o teu filho para que comamos, e ela o escondeu. Veja que coisa interessante. A fome estava terrível em Samaria e situações drásticas aconteciam. Eliseu também prediz a abundância dos víveres, mas em toda crise tem que haver atitudes. Eu não sei se você estará em alguma crise,
Eu não sei se você se encontra em alguma situação em que você só faz pensar, mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Atitudes precisam ser tomadas. E a fome estava tão grande neste lugar que estes 4 leprosos eles ficavam fora do arraial, porque eles não podiam entrar no arraial. Porque de acordo com a lei, ou com aquela situação, eles eram decretados como imundos, como impuros, e ele não podia estar dentro do arraial. E eles disseram, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Então a gente tem que escolher que atitude devemos tomar. Ou a gente vai lá e morre nas mãos deles, ou a gente fica aqui sentado e morre. Simplesmente isso. Mas eles disseram entre si, olha, é melhor a gente morrer tentando. É melhor que a gente morra, mas sabendo que a gente tentou. E infelizmente há muitos que não têm tentado. Infelizmente há muitos que têm reclamado, mas não têm tomado atitudes. Lembra de Pedro? Quando estava lá no barco, Jesus, ele disse, quando Jesus ali vinha no meio das ondas e os discípulos disseram, se és tu mesmo, manda aí ter contigo, Pedro disse. Ele disse, vem Pedro. Atitude. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que a gente fique de mãos cruzadas, de braços cruzados, esperando o milagre chegar. Não. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Em quem você tem esperado? O que você tem buscado? De quem você tem buscado? Porque uma coisa eu te garanto. Deus, Ele quer de mim e de você atitudes. Deus, Ele quer que a gente faça aquilo que muitas vezes alguém acha que a gente não vai fazer. Deus, Ele quer ver de mim e de você trabalho na obra. Deus, Ele quer ver de mim e de você atitudes para mudar o quadro da história. Porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para eu e você fazer. Lembra quando Jesus foi lá ao encontro de Lázaro e já era de alguns dias e já cheirava mal? O que foi que Jesus disse? Olha, eu faço milagre, mas você tem que tirar a pedra. Olha, eu dou a ordem para ele sair de lá de dentro, mas a pedra é vocês que tem que remover. Ou seja, atitudes. E deixa eu te perguntar algo, e também eu me pergunto, esta pergunta também é feita a mim. Você tem tomado atitudes no meio da prova? Atitudes que a gente pode orar mais, atitudes que a gente pode buscar mais a Deus, atitudes que a gente pode participar de campanhas, atitudes que a gente pode levantar a cabeça e dizer, olha, eu não vou morrer nessa prova. Atitudes que a gente possa dizer, porque tem muita gente que está vendo a família se acabar, então não está tomando atitudes. Tem muita gente que está vendo, aleluia, o caldo engrossar, está vendo a situação piorar, mas não está tomando atitudes. E hoje o Senhor está cobrando de você atitudes. Não te mandei eu? Esforça-te. Atitudes. Será que quando a prova aumenta, você está orando mais ou menos? Será que quando a gente vê que é necessário que Deus intervenha em alguma situação, a gente está buscando a Deus? Ou a gente está buscando as pessoas que não podem resolverem, que só faz aumentar a prova? Deus nos ensina algo nessa história aqui, neste trecho ao qual fizemos a leitura. Sabe o que aconteceu? Pelo esforço dele, Deus contemplou e Deus permitiu, ou causou um reboliço tal, que a Bíblia vai dizer que todos fugiram. E sabe o que aconteceu com aqueles leprosos? Tinha tanta comida que eles se alimentaram e ainda dividiu com aqueles que não queriam honrá-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Que a promessa que Ele tem na tua vida é tão grande que vão ter pessoas que não acreditam na tua vitória que também irão participar. Sabe o que Deus está dizendo? As situações que nós passamos, Deus quer de nós e requer todos os dias atitude de orar, atitude de buscar, atitude de se consagrar, atitude de parar um tempo e dizer e entender de que Deus está no controle de tudo. Sabe por quê? Porque Deus quer ver a tua atitude. Deus não quer que você fique de braços cruzados. Veja o que aconteceu com esses leprosos. Eles disseram, se a gente ficar aqui sentado, a gente vai morrer. Então é melhor a gente morrer tentando.
Então é melhor a gente buscar tomar soluções, as quais a gente venha saber que a gente tentou. E tem muito crente que está cruzando os braços e está reclamando de Deus, mas não está tentando, não está orando, não está buscando. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. A fé sem obras, ela é morta. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, melhor o fim das coisas do que o começo. Está na hora de você se levantar, arregaçar as mangas, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele fortalece as mãos cansadas e os joelhos que estão cansados. Sabe o que Deus quer de você? Que você ore mais. Porque tem jeito ainda para esta enfermidade, para esse diagnóstico que o médico deu. Tem jeito ainda, olha, para aquela situação que alguém diz, olha, desiste, acabou-se. E Deus está dizendo, se você orar, eu mudo a história. Se você fizer a tua parte, eu faço a minha. Mas tão somente depende de você. Tão somente depende de você sair do comodismo. Tão somente depende de você. Não cruzar os braços e arregaçar as mangas, fazer a obra do Senhor, trabalhar, evangelizar, se entregar à obra, porque tem muita gente que está se entregando ao abandono. Está na hora de a gente começar a acreditar em nós mesmos. Porque tem muita gente que acredita em tantas pessoas, mas não acredita na sua própria oração. E Deus hoje está te fazendo entender que a tua oração Ele ouve, mas depende de você. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. Te convido, sim, te convido a neste exato momento ir lá no YouTube e colocar lá o like de gostei e se inscrever no nosso canal. Também te convido a ouvir todas as rádios que assim têm retransmitido o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Olha, um abração do presbítero Carlos Adriano. Sabe por quê? Porque Deus está querendo de nós mais atitudes. Que a gente perdoe mais. Que a gente abrace mais. Porque a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. E tem gente que só quer receber. Tem gente que só quer pedir, mas não está dando nada para Deus. Fica tanto reclamando de Deus, Senhor, te apressa, mas não está fazendo a sua parte. Mas eu creio que Deus ele vai entrar na tua história. Bíblia na Mão, Palavra no Fogão.